Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Daniel Alveno, sou fisioterapeuta paliativista e estou aqui para falar um pouco mais sobre cuidados paliativos com você, fisioterapeuta, que também quer se aprofundar um pouco mais nessa área, porque tem dúvidas, porque tem angústias, porque quer resolver problemas de uma forma mais correta, com mais argumento, com melhor capacidade de argumentação. Eu tenho certeza que muitos de vocês, assim como eu, às vezes até têm o conhecimento, mas tem uma dificuldade de abordar a sua equipe, tem uma dificuldade de abordar o próprio paciente ou a família, para que a gente consiga, muitas vezes, entre aspas, convencer eles de que aquilo que você está propondo é a coisa certa, é a coisa mais adequada a ser feita. Então eu estou falando sobre comunicação. A comunicação, ela é uma habilidade treinável, ou seja, não é um dom, não cai do céu, não é uma iluminação divina que vem sobre nossas cabeças aí. A comunicação, ela é uma habilidade que a gente aprende, que a gente treina, que a gente melhora, que a gente não nasce sabendo, mas que é possível adquirir. Ah, Daniel, mas tem gente que se comunica tão bem e que fala tão fácil e que parece que tem um dom. Sim, claro, tem muitas pessoas que têm mais facilidade para se comunicar do que outras. E isso não é uma competição. O que eu quero dizer aqui é que você não deve estudar comunicação para ser melhor do que alguém. Você tem que estudar comunicação para ser melhor para o seu paciente, para a sua equipe e para você e para a sua vida. No seu relacionamento interpessoal, dentro da sua casa, com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. A comunicação, ela serve para qualquer âmbito da nossa vida, né? E dentro do cuidado paliativo, especificamente, né, eu tinha algumas dificuldades com a equipe, para começar, né? Então, no começo lá, quando eu entrei no setor, que as pessoas não me conheciam, eu precisava me comunicar de uma forma que fosse muito profissional, que fosse coerente, que fosse séria, mas também que mostrasse assim, que eu estava disposto a contribuir com eles, que eu estava fazendo parte da equipe, né? Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! E também tinha dificuldade para me comunicar com pacientes e familiares, que me perguntavam, às vezes, coisas do tipo, mas eu tô morrendo? Ou, Deus tá bravo comigo? Ou, será que eu vou voltar a andar? Então, eram perguntas que às vezes me pegavam de surpresa e eu não tinha a técnica para responder de forma adequada. Até porque muitas dessas perguntas, às vezes, nem tem resposta, né? Deus está bravo comigo? Não sei. Então eu preciso, não posso responder não sei, mas eu preciso entender como responder uma pergunta dessa. E aí eu fui começar a entender que isso era técnica e que eu precisava estudar mais. Eu fui estudar, me apaixonei, né, pelo estudo da comunicação. Inclusive, o meu doutorado, né, eu finalizei em 2022. Meu doutorado o tema foi sobre comunicação de más notícias, né, lá na Unifesp. Então eu avaliei 2.418 médicos em relação à comunicação de más notícias. A técnica de comunicação de más notícias, o conhecimento deles em relação à comunicação de más notícias. Né? A gente começa a observar que, por exemplo, um dado muito importante, 93% dos médicos não se sentem seguros para comunicar más notícias. Olha que dado importante, né? E eu imagino isso na fisioterapia. Fisioterapeuta comunica más notícias? Comunica. Inclusive tem um capítulo de livro escrito sobre isso, né? Tem um livro que chama Guia de Comunicação de Más Notícias. Eu escrevi um capítulo sobre comunicação de más notícias na fisioterapia.
E esse tema, na verdade, ele impacta diretamente na qualidade e no resultado do seu atendimento. O fisioterapeuta que se comunica bem, o fisioterapeuta que passa segurança, confiança para esse paciente, para essa família e para a sua equipe, ele é mais respeitado, ele é mais escutado, a sua opinião passa a ser validada, né, ou valorizada muito mais pela sua equipe. E eu acho que esse é o tipo de reconhecimento que todos nós queremos. Eu escuto muitas reclamações, né, dos meus alunos de pós, de mentoria. Ah, Daniel, mas a minha equipe ela não me escuta, a minha equipe ela não discute o caso comigo. E aí a minha pergunta para essas pessoas é: o que você está dando para eles? Porque quando eu entrei na minha equipe, também ninguém me ouvia, também ninguém queria me ouvir. E aí eu comecei a mostrar conhecimento para eles. Então, como? Algumas estratégias que eu acho que podem ajudar, né? Que podem ser importantes. Por exemplo, primeiro, se você tem reuniões multiprofissionais na sua equipe, você tem obrigação de se colocar. Lógico, você não precisa falar em todos os casos o tempo todo, porque senão fica chato também, né? Mas colocar sua opinião. E quando você tiver uma opinião contrária do que está sendo colocado ali, olha, gente, vamos lá, vamos pensar de uma forma diferente. Veja, vocês não acham que isso de repente não está tão certo, que a gente poderia né, tentar de outra forma e tal? Então, peraí, você não precisa concordar com tudo que foi colocado ali, mas você precisa trazer um embasamento do porquê você não concorda. E as pessoas começam, opa, peraí, essa pessoa que está falando tem alguma coisa para... Tem conteúdo, não tá falando uma bobagem, até uma forma de pensar, pode ser até diferente da minha, mas ele tem conhecimento. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Então, discussão multiprofissional, ou visitas multiprofissionais, ou rounds, né, como as pessoas chamam. Segundo lugar, discussões científicas. Então, proponha uma discussão científica. Até aproveita casos controversos para falar assim, ó, gente, vamos trazer um artigo cada um sobre isso, vamos discutir o que a gente acha. Ou, fulano de tal, consegue dar uma aulinha pra gente de 15 minutos, 20 minutos na próxima discussão sobre esse assunto? Ou, gente, vocês se importam se eu der uma pesquisada e trouxer uma aulinha sobre isso? Foi o que eu comecei a fazer com a minha equipe. Eu comecei a montar algumas aulas e comecei a dar aulas para eles. Tudo bem, eu sei que eu trabalho num hospital escola, isso acaba sendo muito mais fácil, né? A abertura para dar aula acaba sendo muito mais fácil ali. Estou falando de aulinha de 30 minutos, 40 minutos, tá, gente? Coisa rápida, mas quando você ensina algo para alguém, as pessoas, isso chama reciprocidade, né? As pessoas começam a te olhar com outros olhos. Opa, peraí. Tá me ensinando uma coisa, tá mostrando conhecimento. Então, as pessoas começam a te olhar de uma forma mais respeitosa, te valorizar mais como membro e parte daquela equipe. Você não é só mais um que está ali para discutir casos aleatoriamente, não, você está ali mostrando que pode mais e que tem conhecimento para isso. Tá? Então, a comunicação, falar de comunicação não é falar só de oratória, né? Então, eu preciso melhorar a minha comunicação verbal, escolha de palavras, né? O tipo de palavra que eu uso, o tipo de linguajar que eu uso é muito importante. A comunicação paraverbal, que é um pouco disso aqui que eu estou fazendo e vocês não estão percebendo. A minha entonação de voz, as pausas que eu faço, a mudança de velocidade, o volume mais alto, mais baixo, sotaques, silêncio. Tudo isso é comunicação paraverbal, que muitas vezes é até mais importante do que a comunicação verbal, a escolha de palavras. Então, verbal, paraverbal e o não verbal. O que é o não verbal? É como você se veste, é como você olha para as pessoas, é como você gesticula com as mãos, é como você inclina a sua cabeça, é como se você manipula objetos enquanto você fala ou não. Então, vejam, as estratégias de comunicação, elas são extremamente complexas. E se a gente não estiver presente para
entender que talvez eu precise melhorar, e para melhorar eu preciso estudar, eu preciso me aprofundar um pouco mais sobre isso, a gente vai passar a vida reclamando que eu não sou escutado, eu não sou ouvido, eu não sou respeitado, eu não sou valorizado, sendo que muito da valorização profissional que o fisioterapeuta busca passa por uma melhor comunicação. Tá? Então, espero ter ajudado aí em alguns pontos a instigar, a estimular o estudo da comunicação por vocês. Contem comigo, nos vemos no curso de Cuidados Paliativos da Nova Classe. Te vejo lá dentro. Até breve, um grande abraço.